Ai, ai. Bora. Bora aí. Tá vendo? Você quer fazer entrevista séria e tal? Eu quero ser sério, Marcelo. Você é o cara seriedade. Essa série já basta no consulado, quando a gente vai pegar o Verdade. visto. Né? Exatamente. Ô, entrevistinha chata do cara. Ai, ai. Tudo bem. Tá aberto aí já? Bora lá. Qual câmera do produção? Essa aí? A gente vai estar olhando aqui? Ah, deixa eu abaixar aqui. Já Deixa eu saiu? abaixar. Já estamos no ar, né? Fala, pessoal. Boa noite aí a todo mundo que está assistindo a gente aí no nosso The Beat Play Podcast com o Bem Brasil. Hoje a gente estamos aqui, né, Giba? Grande Vadão. Grande Vadão. Grande, é grande, hein? É grande, hein? Grande Vadão, hein? Chegou com seu Batmóvel. É. Tudo bem, pessoal? Legal estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. A gente tenha aí umas horinhas de bate-papo gostoso. Satisfação. Contando umas histórias legais aí, engraçadas. E é isso aí. Ó, porque a gente tem as perguntas e você tem a resposta Eu aí. tenho as respostas Olha. aqui. Muito cuidado com essas respostas, bicho. Da hora. Vadão, nome de batismo. É Oswaldo Fenoglio Vieira. É como tá no meu Facebook, inclusive. Até Ah, é? Oswaldo Fenóvio. Oswaldo Fenoglio Vieira. Fenoglio. Isso. Fenoglio da família italiana, por parte Italiana. da minha mãe, Vieira, meu pai, da parte do meu pai, que é português mesmo, né? Meu pai veio pro Brasil e ele tinha 18 anos. 18 anos, você tinha 18 anos? Ele, Ah, é o seu pai, meu 18? pai. Meu pai, quando veio pro Brasil, tinha 18 anos, tá aí, vivo, graças a Deus, com saúde até hoje. Da hora. E eu tô providenciando o meu visto agora, né? Meu passaporte português, por Uhum. conta do meu pai, né? Aham. Tá aqui e tal, essa facilidade toda, então ele tá providenciando esse visto aí. Pretende morar lá? Morar eu não digo, mas com certeza passar uma temporada lá, agora que tá, as coisas estão se assentando Sim, novamente, sim, sim. né? Agora já dá para pensar numa viagem longa aí. Da hora. Esse nosso podcast é um podcast hoje diferente, que a gente tá tendo até uma experiência, né, Giba? Sim, sim. Totalmente sim. diferente do nosso mundo, né? Sim. Porque eu e o Giba somos mais da linha da Black Music. Uhum. E, mano, e a hora que a gente falou, mano, Vadão, pô, mano, vai ser muito da hora, porque a gente vai levar o seu conhecimento para o nosso pessoal também. Certo, legal. Entendeu? Então eu acho que vai ser muito bacana, né, Giba? E o bacana ainda, né, que eu faço o programa Bem Brasil na The Beat, e hoje falando sobre a sua pessoa, muita gente da Black Music falou, pô, Vadão, curti a legal. Toco, a Brother. Eu falei, caramba, Marcelo, porra. Eu já te conhecia já em lojas de disco, Sim. né, nas gravadoras, né? Então eu falei, pô, Marcelo, vai dar praia. Não, O cara... sim, com certeza. Vadão, vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que quase todo podcast fala, né? E sempre essa primeira pergunta tem. Como que você teve assim, falou assim, cara, eu vou querer ser DJ? Como que foi essa parada? Você escutava as músicas, Na verdade foi muito... rádio, como que era? Não, na verdade eu ouvia rádio já, desde pequeno eu já ouvia rádio e tal. E já tinha minhas predileções musicais, né? Aham. E eu sempre gostei de black music. Eu nunca trabalhei com black music, mas eu sempre gostei. Eu sempre ouvia a difusora, eu gostava mais das músicas black que tocavam na difusora. Do que das coisas que tocavam na Excelsior, que era uma rádio mais branca. A máquina do A som. máquina do som, que vinha mais um som da Europa. E eu gostava mais da difusora, que vinha mais o som norte-americano. Americano, né? Entendeu? Eu sempre gostei. E aí, cara, veio a discoteca depois. Eu tô falando, eu era garoto, tinha 12, 13 anos. Aí logo depois veio a discoteca. Eu comecei a frequentar, né? Banana Power foi o lugar assim que eu mais fui na minha vida, assim, como frequentador. E ali, cara, ali eu comecei a ver o trabalho do DJ, né? Porque até então, nos outros lugares que você ia, às vezes, você não sabia nem de onde estava vindo o som, né? Às vezes o cara estava escondido lá, tinha uma janelinha para ver a vista e tal. O Banana não, já era uma cabine, porra, linda, fantástica, cabine e tal, porra, toda exposta. E você viu o cara pegar o disco, põe o disco aqui. O cara tinha 3 toca-discos naquela época, eu ficava imaginando o que ele estava fazendo. Começou a rodear. Fala, Vadão, o que você quer? O Vadão veio depois. Eu falo, o Vadão não filho. existia ainda. Osvaldo. Era Vado. Fala, Vado. O que você quer? Ah, pai, é isso. E acabei comprando equipamento, tinha 2 tocadiscos, mixer, tape deck, gravador de rolo, equalizador, tinha um monte de coisa. O cara, eles tinham uma equipe bacana. Eu acabei comprando esse equipamento deles e aí a gente ficou
comecei a mexer, comecei a aprender e tal. Eu comecei a gravar fita, né? E vender na escola. Ó, que O que legal. acontecia? Eu vendia as fitas na escola, o pessoal sabia que eu tinha os discos. Fita cassete. Fita cassete. Eu vendia com o dinheirinho eu comprava, ia na cidade, lá na Gabos Discos. O Gabos. Gabos. Da Gabos Sim, Pô, Praça cê da é Sé louco. ali. Ali na Gessé, Quintino finado Bocaiúva, Gessé, finado exatamente. Gessé. Quintino Bocaiúva, Jorge e o Gessé. O Jorge, o Jorge, Jorge de Barbinha. o Jorge montou, depois ele saiu para montar a loja. Exatamente, nunca mais vi ele. Jorge e o Gostaria Jefferson. muito- o Jefferson Que veio montaram a depois do Lé, Gessé. montou a loja. O Jefferson era de Isso, Belo Horizonte. Isso, Belo Horizonte. Que, aliás, está lá, Dois né? caras que eu gostaria muito de encontrar, porque eu comprei muito disco. Que bacana, hein? Eram pessoas assim muito legais comigo. Que bacana. E aí eu comecei a comprar, gravava fita, vendia na escola, com o dinheiro voltava na loja, comprava disco, e assim, aí comecei a descobrir Museu do Disco. Aham. Aí a batata começou a assar, porque, pô, você comprava com compacto, você precisava de 10 vezes mais do dinheiro para comprar um LP importado. Você deixava de comprar uma camiseta para comprar o disco. O quê? Aí, cara, aí as músicas tocando no Banana Power, eu queria, puta, aí peguei amizade com os DJs, eles mostravam o disco, eu ia no museu, porque o museu você não podia Deslacrar para ouvir, né? e ouvir. É. Então você tinha que comprar na certeza. Então lá no Banana eu ouvia uma música, o cara mostrava a capa pra mim, eu ia no museu, eu comprava o katsu do disco. E assim foi, cara. Assim foi. Mas até então, nunca pensei em trabalhar. Eu gostava minha diversão era essa. Quando eu fui fazer o exército, quando eu fui prestar o exército, a gente pagava aquele sapo lá no Campo Sim, Cia, é. né, tava. Cantar, jurar bandeira. Aí um amigo tava. Acabei conhecendo uma pessoa que se tornou um grande amigo depois. Ali ele morava no mesmo bairro que eu, a gente começou a conversar. Ele disse que a mãe dele tinha um buffet na Vila Formosa. Bom, para resumir, ele acabou pegando o exército, ele foi servir o exército, eu saí livre. Aham. E aí ele falou, pô, preciso de um DJ lá para minhas festas quando eu estiver lá no plantão. Aham. Falei, puta, não, vai lá, você tem as músicas, pá, vai. Aí eu fui para fazer uma noite, fiquei lá 5 anos e aí começou a brincadeira. Mais ou menos assim. Ô, Vadão. Aliás, tem uma foto aí desse primeiro local de trabalho meu aí. Tem? Ale, vem Cadê aí. você, Ale? Ô, Vadão, você fala muito do Banana Power. O Banana Sim. Power chegou a fazer disco? Saiu um disco Banana Power, né? Vários. O Banana teve teve 4 discos. Que na... Eu tenho os 4 lá em casa. Foi uma casa assim que foi referência para mim, né? Primeiro pelo som que tocava, eu adorava aquela atmosfera toda, e ver o DJ trabalhar ali, para mim era um negócio muito legal, né? Ali que eu comecei, na verdade, a pegar gosto mesmo, ali que a música entrou Na veia. na veia e não saiu mais. Porque na realidade, Marcelo, Vadão, na realidade, na época, o que saía de disco, tanto Banana Power, a Excelsior, Sim. Difusora, né? Pô, saía bastante, cara. A Hollywood Rock, Hollywood. Papagaio, que era outra discoteca Papagaio, também. Saía Papagaio. muito aquele putz, agora não vou me lembrar. Puta, saiu uma série da Som Livre, vários volumes. Inclusive, Só Paz Mundial. Só Paz Mundial. Só Paz Mundial também tinha muita música legal. A Excelsior Máquina do Som, se eu não me São engano, vários também da Excelsior. olha, eu vi até o 7º. Acho que tem Volume- 7, 8. Por aí. Vi até o 7º. E Antônio Celso. Antônio Celso. na época que você começou a ser o DJ e tocar, você chegou a você ter a sua equipe de som quando você era garoto ou não? Não, nunca. Como eu te falei, eu comprei esse equipamento dessa galera, mas para eu ter na minha casa. Eu jamais tirei meu equipamento de casa para fazer baile. Nunca pensei nisso. Eu queria mesmo era gravar minhas coisinhas, tal, vender as fitinhas na escola, tal. Ali eu vou te pedir uma gentileza, tem uma foto aí do Casarão, é o primeiro lugar que eu toquei. Grande A gente Ale, estava falando isso aqui agora e se você puder colocar aí o pra nosso galera ver. sonoplasta. E que ano que era essa foto que você vai mostrar, se lembra? Então, na verdade, essa foto eu acho que ela é de 83, 84, mas eu comecei a trabalhar lá em 1981, né? Foi quando eu comecei realmente a trabalhar e fui até 1986. Caraca. Nessa época aí que você... essa foto aí. Isso, exatamente. Quem é ali que tá do seu lado ali? 84. Aí esse rapaz que é o Flávio, que eu disse que eu o encontrei Vadão é lá ele. no Aham. serviço militar, ele acabou prestando serviço, eu saí livre, então a gente fazia algumas festas juntos. Que Quando legal. ele tava livre aos sábados, eu tocava, mas ele ia também, então a gente dividia a noite e tal. Mas ele foi para outro lado. Esses aparelhos aí, Vadão, você tem até hoje? Não, esses equipamentos não eram meus, Que- eram casa. do Que isso buffet. é uma raridade, Era, né? era hoje? da casa. Essa mesa ela foi desmontada, né? Já há muitos anos. Legal, né, não tem cara? mais. Você tem algum aparelho da época quando você comprou, que seu Não pai te tenho ajudou? mais. Eu acabei Nada? vendendo tudo, né? Fui trocando por coisas mais... Eu tinha 2 tocadiscos da Polivox TD 5000. 5.000. 5.000. Acabei vendendo quando eu comprei as Technics, né? Então a gente vai sempre trocando, né? Aham. Mas tinha um mixer, tive um Signos, tive um Tarcus.
E aí acabei passando para frente quando comprei o Numa, que depois troquei pelo Pioneer. Então a gente vai sempre trocando e vai atualizando, né? O seu crescimento, Hoje eu não Vadão. tenho mais nada. Nada. Tem uma controladora e tem um notebook com as músicas. Nem disco eu tenho mais na minha casa. Caramba. Nada. Que diferença, né? Que diferença do disco e hoje pro notebook. É. Das músicas digitais, hein? Que diferença, hein, Vadão? É uma diferença muito grande, mas assim, cara, você tem que também ver a praticidade, né? Sim. E, na verdade, não adiantava cheguei a ter 6 mil discos uma época na minha casa. Mas sabe aquela coisa que é para você mostrar para os amigos que você tem? Aham. Você não está usando mais. É quando o cara vai na sua casa, o cara, Que legal. Aí você puxa um, puxa dois, o cara fica com o olho desse tamanho. Eu falei, puta, isso para mim está sendo desnecessário, não tenho condição mais de fazer isso. Eu me mudei para um apartamento menor, eu não tinha condições mais de fazer isso. Então eu acabei passando isso para frente, não estou utilizando mais. Sente falta? Eu gosto, às vezes, sabe? Às vezes é legal você tocar com disco. Mas eu acabei acostumando tanto com essa outra plataforma que eu uso, que é o Serato, porque você corrige as músicas. A música que tem uma introdução meio quebrada, você corrige. Tem uma música que não tem um break, você cria. Então você facilita na hora de você tocar. Claro que com os discos você tinha que ser mais malandro, você tinha que guardar tudo na sua mente, cabeça, né? tudo na mente. No computador você tem os kill points, que você marca as músicas e tal. E outra, eu vou fazer 60 anos, não dá para eu ter a mesma dinâmica que eu tinha Não quando dá, eu tinha né? 25, 30. Sim, sim. Então a gente tem que fazer as coisas para facilitar o nosso trabalho, né? Para que ele continue sendo um trabalho legal. Então eu não teria hoje condições de tocar com disco, eu jamais ia ficar lembrando do break de música, a virada é aqui, é ali. Hoje em dia, Aquela virada perfeita, né? Não, Da época. Tem que ser consciente, né? Vadão, várias casas te chamou para fazer festa. Qual é a que você mais lembra, assim, lógico, todos que você participou, mas que você mais lembra com carinho? Então você tinha o fulano da casa tal, o ciclano da casa tal. Sim. E então esse DJ ele determinava um clima para determinada casa que ele tocava. Você ia na outra casa porque você ouvia um som um pouco mais pesado, na outra casa porque o cara ia tocar uma coisa mais europeia. Então todas as casas tinham, na verdade, o seu formato, que cada DJ que era residente dava. Eu, na verdade, eu trabalhei no Casarão, como eu falei, trabalhei 5 anos, mas lá era um buffet, né? Então um dia era casamento, outro dia era bodas de prata, outro dia era 15 anos, então cada dia tinha uma festa diferente. Diferente, né? Então eu saí de lá para trabalhar na Contramão. Contramão, sim. Contramão. Então a Contramão era uma puta casa, muita gente, casa de massa. E quando eu cheguei lá, para mim era muito diferente, era muita novidade, né? Então foi uma casa muito legal, que eu trabalhei, ganhei muita experiência lá, mas a casa da minha vida foi a Toco, né? Sem dúvida. A Toco Até foi a hoje é sua conhecida, casa. né? E falando nisso, vai ter uma festa de 50 anos em breve aí, né? Agora, dia 25 de junho, lá no Salão Nobre, não, no ginásio do Corinthians, Aham. a gente vai fazer a festa de 50 anos da Toco. O Traje a Rigor ao vivo. Que legal. Eu, Cadico e Ricardo Krumfri tocando. Legal. Uma festa bem legal. E essa época que você entrou na Contramão, você fazia só a Contramão ou depois você foi chamado para ir para uma outra casa também? Não, na verdade o grupo era o grupo WTR, né? Então eles tinham a Toco, a Contramão e a California Dreams. era que tudo depois deles. virou a Sunset, Aham. lá em Santana. Então tinha essas 3 casas. Então era comum um rodízio entre os DJs. das 3 entendi. casas. Olha que Quando interessante. eu entrei, esse rodízio tinha acabado. Então eu fui residente só da Contramão naquele período, Ah, entendeu? E quando eu saí da Contramão... Se for para mim, eu não tô, hein? Deve ser cobrança, eu não tô, hein? A Toco tinha passado por uma reforma muito grande e aí eles queriam novos DJs e eles achavam que eu estava fazendo um trabalho bom na Contramão e eles me levaram para ser o DJ residente da Toco. Aí fiquei lá por muito tempo. na Contramão você ficou quanto tempo? 1 ano e meio a primeira passagem. Aham. Fui para Toco, fiquei 3 anos. Voltei para Contramão, mas já na condição de DJ e gerente também. Eu cuidava de toda a parte artística da casa e fiquei até fechar quando ela virou caipirota. E como que foi assim, você saiu do buffet, né? Buffet, Uhum. e foi para Contramão. Qual foi o impacto que você teve de ver aquela galera que era totalmente, de repente, diferente do buffet?
muito prazeroso, né? Porque, na verdade, eu frequentava as casas mesmo sem trabalhar. Eu ia para ouvir as coisas, para ouvir as novidades e tal. E, de repente, tô eu lá, entendeu? Aquele puta monte de gente, tô eu lá. E só que eu não abria a boca para falar nada. Eu mixava muito bem, tinha alguns discos, cheguei na contramão, tinha tudo lá. Mas eu era um cara meio tímido, né? Puta, e o cara que era o DJ da contramão na época, o francês, ele era um cara muito festeiro. Uhum. Ele abriu o microfone e fazia uma puta algazarra e puta festa. E eu não sabia fazer aquilo, né? Eu era muito tímido. Fez falta. Era tocar música. Aí um dia ele chegou, cheguei lá, boa noite, pô, dá uma boa noite aí. No Falei, mic. eu? Dá uma boa noite aí. Não, como assim? Dá uma boa noite aí, bicho. Senão você não vai trabalhar mais. Aqui é música, mixagem e comunicação. Interagir. Música, você é muito bom, mixagem, você é muito bom. Agora, comunicação, você precisa provar pra mim que você é bom também. Caramba. Eu falei, pô, tô fudido, né? Não anunciava nem placa de carro, cara. Você imagina. Aí, cara, você vai pegando a manha, né? E aí foi, cara. Aí foi. E, mano, é muito boa nessa gente saber essas histórias, porque é um outro mundo, né? Então, é muito interessante. E aí você Aí ficou foi, cara, um ano foi. e meio lá, e aí, Um ano e meio na Contramão. aí falaram, Inaugurou, me levaram pra ficou residente quanto tempo na Toca? 3 anos e meio. Aí eu voltei pra Contramão, fiquei mais um ano até ela fechar, quando virou Caipiródromo. Aí saí da Contramão. Eu não voltei para Toca, eu fiquei num período sem trabalhar, porque a gente estava inaugurando uma outra casa em São Caetano, que era a Twists. Twist. Então, na verdade, eu saía muito com o William, que era o dono, a gente saía muito para ver as casas, o que estava rolando, o que a gente ia fazer, que formato que a gente ia dar para aquela casa. Aí viajava para trazer equipamento, disco. Então, foi um período que eu fiquei sem trabalhar. E logo que inaugurou a Twists, eu fui para lá, o Cadico e o Ricardo Guedes. Fizemos os 3 a casa, cada um no seu dia, né? E fiquei lá, depois eu voltei para Toca novamente. Então eram casas do mesmo grupo que a gente acabava. Como foi a sua entrada para uma rádio? Então, Qual rádio que você foi pela primeira vez? a rádio, a e primeira entrou numa vez rádio? que eu entrei numa rádio, eu trabalhava no Casarão. Aham. No Casarão. A Band, eles fizeram um concurso de DJs em 1984. Na verdade, na época era o Tony Lovato, que era o coordenador artístico lá. Eles fizeram um concurso de DJs amadores, né? Então você tinha que mandar uma fita cassete lá. Aham. E eles iam escolher tal, montagem e tal. Aí me chamaram. Eu fiquei entre os 10. Eu recebi um telegrama na época, né? Aham. Telegrama aí. Aí, dizendo que minha fita tinha sido escolhida, tal, que era para eu comparecer lá na Rua Radiantes, tal, papapá, que ia ter uma reunião. Aí fui eu mais os outros 9 que foram selecionados. Aí ali que eu conheci o Cadico. Isso foi em 84. E aí o que aconteceu? A gente foi lá, fez essa reunião, só que o Tony saiu da rádio. Aí, pô, fudeu, acabou o concurso agora, pô, era minha chance, lá. Aí o outro que entrou depois, logo no começo de 85, foi o Carlos Raci, falecido, Deus o tenha. Aí ele chamou todo mundo de novo e deu sequência no projeto. E aí foi bem legal. Mais próximo aqui? Bom, assim? Levanta aí, se quiser levantar mais, pode levantar aí, ó. Solta aí do lado assim aí, ó. Quer levantar mais? Ah, tá, beleza. E aí o Carlos Raci, na verdade, ele deu a sequência para o projeto. E aí a gente fez, participamos lá. Foram 4 semanas seguidas que a gente tinha que mandar um programa lá. E o público que telefonava e dava as notas. Que legal. Entendeu? Eu fiquei em segundo lugar. Pô. O Cadico ganhou. Uhum. Ele ganhou, fiquei em segundo lugar. E para os 3 primeiros DJs, os 3 primeiros colocados, eles acabaram dando um horário na rádio. Oh. Então eu comecei a fazer programa na Bandeirantes FM em 85, com a rádio praticamente em primeiro lugar. Foi uma época dos Blacks, estava bem forte, né? Velha Band. A velha Band, né? E aí a gente começou a fazer programa. E que lembra o horário que era? Tinha o Flash Disco Ban que eu fazia, que era de domingo à noite. E tinha um programa de sábado que eu não me lembro. A gente fazia um rodízio, né? Cada um fazia uma semana. Então eu fazia um por mês, entendeu? Acabava fazendo um por mês. Era o Flash Disco Ban, que era os domingos, e o do sábado eu não me lembro agora. E hoje você não está em rádio nenhuma? Tô na Energia 97. Na Energia 97. Energia 97 já quase 4 lá anos. Lá com o Domênico lá? Domênico Gato, Sombra, toda a rapaziada. O Sombra continua na 97, e o Domênico Gato era da Metrô. Domênico foi da Metrô, foi da Jovem Pan e tá lá já. O Lélio tá lá também, o Lélio? Não, o Lélio tá na... O Lélio tava acho que tá na Nativa. Nativa?
Eu acho que tá na Nativa, o Lélio, eu não tenho certeza. Não. Faz tempo que eu não vejo Eu vou o Lélio. falar aqui nessa câmera aqui, Ale. Aqui, nessa aqui. Eu vou falar uma coisa do Domênico. Que o pessoal não sabe, eu escuto o programa que ele tá fazendo de manhã cedo, que eu vou levar. Às vezes eu tô escutando lá. Muita gente não sabe, mas o Domênico Gato na metrô, ele fazia o Clube das Mulheres. É, ele contou. Foi almoçar outro Eu dia com ele. escutava. Foi almoçar com ele outro dia, ele contou pra mim as peripécias dele no Clube das Mulheres. Então o pessoal não sabe, mas o Domênico fazia o Clube das Mulheres. Qualquer dia nós chamamos o Domênico aí pra trocar uma ideia. E tem outra do Domênico, que é aqui, onde que é a câmera? Aqui? Onde que é Ali, a câmera aqui? ali. E tem outra do Domênico, aquela vinheta, Bem Brasil, a primeira vinheta do Bem Brasil, Era ele? a voz do Domênico. É, o Foi o Domênico. grande Natanael Valêncio, que o Domênico fez pra mim. Show de bola. Da O hora. Domênico, eu acho que ele é uma das melhores vozes, assim, pra você gravar. Eu acho ele no ar um bom locutor, mas gravando ele é excepcional. Como é que Gravando pode, né? ele é excepcional. Caramba, como é que Ele pode? imposta a voz de um Isso. jeito, ele passa emoção no comercial que ele Sim, grava. sim, ele entendeu? vende, né? Ele mano? vende muito ele bem, vende, cara. Vende bem. Vamos dizer que ele pode assimilar bem com o Banana. Banana também eu acho que ele Banana foi vende muito muito. bem também. Foi, na Vende época foi muito bem. Banana. Você falando aqui Vaguinha é muito bom também. desse concurso que teve na Bandeirantes em 84, aí falou dos DJs e tal. Qual foi o seu primeiro remix que você fez? Você fazia na fita de rolo? Você aprendeu com quem? Você teve dica de quem? Como é que surgiu esse negócio de você fazer os remixes? Então, quando eu cheguei na Bandeirantes para fazer esse concurso aí, para participar desse concurso, eu era uma dupla. Era eu e o japonês, um amigo meu, Miguel. Aí a gente chegou lá, a gente nunca tinha visto uma edição na vida. A gente não sabia como é que era a edição. E o Cadico já macaco velho de edição lá desde o Tio Sam, né? Aham. E, cara, e a gente vendo lá, puta, aquela fita passando com aquele monte de splice branco. Que porra que é essa? Ele explicou tudo pra gente, ele mostrou aquela régua, réguinha de corte. a gilete, o splicing, como é que funcionava. Paciência, aquilo ali. Paciência do cacete, Aquilo né? ali. E aí ele explicou tudo pra gente. A partir dali a gente começou também a fazer as edições e tal. Eu, vou ser muito honesto, eu nunca fui muito bom de edição de rolo, não. Eu nunca tive muita paciência. Ali é um teste de paciência. Paciência. Meu, se o cara não tiver, ele não se atreve, entendeu? Não basta você ter boas ideias, você precisa ter paciência para executar essas ideias. E eu não tinha muita, não. Eu perdia a fita, perdia pedaço de fita, tinha que gravar de novo. Ixi, era um terror, cara. Você Eu lembra não- o eu seu não primeiro gostava remix? Cara, que eu fiz para valer mesmo, foi para um concurso da Jovem Pan. Eu já trabalhava na Toco. Concurso foi um concurso de remixes que a Jovem Pan criou e eu participei. Eu fiz o remix do Take My Breath Away do Berlim. Uma melodia louca. E eu coloquei uma base, sou por baixo, tal. Fizemos umas edições, tal. Ficou muito bacana, ficou muito legal. E você tem ela até hoje? Tenho ela até hoje. Legal, interessante. Tenho ela até hoje. E aí, inclusive, saiu um outro remix. Aí saiu uma matéria lá em Londres, do DMC, que na época eu fazia parte do DMC junto com o Juninho e tal. E aí saiu uma matéria com uma foto minha, com o Valtinho Bernat, e o pessoal do Technotronic, que nós abrimos os shows deles aqui no Brasil, né? E saiu uma matéria em Londres, na revista do DMC de Londres. Aí um DJ bonitão lá viu lá, pô, Berlim, Take My Breath Away, vou fazer. Ele pegou e fez uma versão de lá também, que saiu até no disco do DMC depois. Mas ele fez em cima da minha ideia, legal, que saiu legal. na revista. Legal, legal. Claro que a dele ficou mais legal que a minha, né? Não vou negar. Ele tinha mais recursos, a dele ficou bem mais legal. Mas a Mas a ideia iniciativa foi sua. foi ali. A ideia saiu ele daqui, leu na né? revista Saiu do lá. Brasil, Não né? saiu, essa ideia saiu daqui. Ô, Valdão, a era anos 70, 80 e 90, o que marcou pra você, musicalmente falando? Puta, eu sou apaixonado pelos anos 70, cara. Que coisa, né? Eu sou... Como pode? Eu vou fazer Será que é por causa 60 anos, né? Então, na verdade, aquela coisa que entrou, na verdade, para valer a música mesmo, Sim, na sim. veia, foi nos anos 70, né? Engraçado isso aí, né? Os anos 80 eu posso dizer que foi assim uma década mais completa. É uma década que tem muitas vertentes diferentes, saiu muita coisa, aconteceu muita coisa legal nos anos 80. Foi a mais rica de todas. Mas aqui Nos anos 90, já começou a enfraquecer. foi praticamente o começo do Já fim. começou a enfraquecer. Os anos 90 já não tinha pegada dos anos 80 nunca. E os anos 2000, então, pior ainda, né? Muitos falam, né, que no Brasil você ser DJ é difícil. Você teve, financeiramente, foi bom pra você? Cara, Como está sendo até hoje? Eu trabalhei em grandes casas, né? Trabalhei em grandes casas, tal, que me projetaram bastante pro Brasil todo aí.
o fato da Toco lançar os vários discos, né? Isso daí projetava a gente para fazer festas fora e tal. Então eu viajei muito, o Brasil inteiro, fui tocar fora do Brasil também. Então, assim, eu posso dizer que sou um pouquinho fora da curva, né? Fora da curva, sim. Da grande leva Você de aproveitou DJs. bem. Eu aproveitei um bom momento que eu tive. Como é que eu vou te explicar? Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, claro. Eu passei a viajar também, comprar discos, trazer, abastecer lojas. Então, dentro desse negócio de trabalhar como DJ, eu fui descobrir coisas paralelas que eu comecei a ganhar dinheiro com coisas paralelas. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Então, eu consegui viajar bastante para fora, trazer as coisas, disco, equipamento, vender. Então, isso foi criando aí um pezinho de meia que deu para a gente se manter. Graças a Deus, eu estou trabalhando até hoje. A pandemia judiou de todo mundo, Como né? todos, Inclusive, né? O mundo inteiro, o mundo inteiro judiou da gente também. Mas graças a Deus estamos aí, estamos em pé, estamos vivos, com saúde. E como que era, o Vadão, a parada que tinha as casas noturnas, né? De dance music. E tinha várias, né? Aqui você trabalhava outros. Como é que era lidar, tipo assim, você sair na frente de tocar as músicas dos outros? Como que era essa parada de você ir atrás das músicas? Tocava no seu baile, o DJ da outra casa ia ver, ficava desesperado? Como funcionava? É assim, na verdade, eles ficavam desesperados indo na minha casa, como eu ficava desesperado indo na casa deles também, né? Sempre tinha alguém que tinha uma novidade que o outro não tinha. Então, na verdade, o público é que ganhava com isso, né? Então, eu viajava muito. Eu tinha algumas vantagens, porque eu viajava muito, eu chegava com a sacola cheia de disco e, começava a tocar, ninguém até descobrir, eu já estava com a música cansada. Quando chegava nas lojas aí para todo mundo, a música já estava na minha pista, já estava cansando na minha pista. Mas aconteceu isso com o Badinha também, porque o Badinha viajava muito, então muita coisa também que, quando eu consegui, já estava cansado na pista dele. Então a gente tinha esse lance, né? O Guedes já viajava pouco. O Guedes ele teve um problema, ele ficou um tempão sem viajar, quis bater na conta, aquelas coisas do Ricardo Guedes, né? Aquelas doideiras dele. Essa foto? Essa é na cabine da Toco. Cabine da Toco já em, acho que 1980. Você lembra o nome dos caras que estão ali com você? É o Zezo que está de branco, né? Que também já não está mais entre nós. Foi nosso iluminador e também cuidava da parte de vídeos, né? Era o nosso VJ. E na outra ponta o Ricardo Krumfli. Ricardo. Você lembra o ano aí? Aí, essa foto anterior é de 94. Essa foto aí, já sou bem mais moleque, né? Aí nós estamos falando de 88. Cara, e a Toco, ela foi até, porque a gente... A Toco foi nos anos 90, as danceterias? Como é que... Eu não lembro, Ana. Ela parou em 97. Acho que parou quase junto com as equipes black também, os bailes, né? Quase junto. Parou em 97. Ela durou 25 anos direto, de 72 a 97. Foram 25 anos de sucesso. E 25 anos que ela está fechada. E a gente vai fazer uma festa agora, no próximo dia 25. Nós já temos mais de 5 mil ingressos vendidos. Que bacana, hein? Para uma casa que está fechada há 25 anos. É o que tá falando, né? É o começo do fim, os anos 90, né? Praticamente, né? E é muito louco, né? Porque, mano, parece que foi tudo, né? Não Mas, só assim, na linha da Dance Music, mas como na Black também, né? Não, Foi no tudo... Black também, porque o que estava acontecendo? Pelo menos o que eu enxergava na minha ótica, o que estava acontecendo dentro do meu ramo, vai. O underground chegou muito forte. Chegou muito forte. Os DJs só queriam tocar essa porra de underground, aquele som chato, pesado, sem melodia, sem nada. O que aconteceu? Ao mesmo tempo que os DJs estavam fazendo isso, começou a aparecer axé, começou a aparecer outros ritmos que a mulherada passou a migrar. Um monte de choperia, né? Que teve uma moda aí de choperia para tudo que era lado e tal. E tocava o quê? Tocava axé, tocava música para a mulherada cantar. Então o que aconteceu? A mulherada começou a migrar para esses outros locais e as danceterias mesmo, só tinha homem. Entendeu? Só tinha homem. E mulher feia. A mulherada bacana saiu tudo fora, foi tudo para choperia, para esses lugares. É verdade, é verdade. Caramba. E com o Black acho que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Quando o samba começou a crescer também. Entendeu? Porque essas choperias tocavam axé, tocavam samba. Então o que aconteceu? E os caras tocando aquele puta som pesado nos baile black, bate-cabeça também, que a mulherada em si não era uma música de homem, cara. Você concorda comigo? Sim. É a música de homem. E a mulherada começou a ir para outro lugar, onde tinha uma música que ela podia cantar, uma música que tivesse uma melodia e tal. E o que aconteceu? Começou as duas pontas a perder. Entendeu?
A gente chama baile de boy, né? Que a gente chamava, e o baile black. O baile então black. os dois começaram a perder público. Nos anos 90. Nos anos 90 para esse tipo de formato. Legal, lugares hein? menores. Aham. Lugares menores, mais aconchegantes, lugar que você podia sentar, você podia comer, você podia jantar, entendeu? Coisa que não tinha nessas outras duas pontas aí. Sim, não tinha. Era gado, bicho. Você chegava lá, te empurravam lá pra dentro que nem gado, às vezes não tinha lugar pra você sentar, pra pegar uma bebida, uma puta canseira, você entendeu? Então foram formatos de bailes grandes que começaram a perder força em função disso. Não só da música, mas do conforto, entendeu? De você ter a possibilidade de chegar num lugar lá, você sentar, ter uma mesa, ter uma pessoa para te atender, você quer jantar, depois você vai dançar. Então foram aparecendo casas num formato diferente que foram minando esses tipos de baile que a gente fazia. Que nem você ia lá no Projeto Radial, por exemplo. Pô, puta lugar grande pra cacete e todo mundo de pé naquela porra dançando, entendeu? Tocando aquele puta som pesado, entendeu? A Toco a mesma coisa. Puta lugar grande, tocando só aquela porra de som underground pesado pra cacete, e a mulherada vazando, cara. Isso aí é fato. Ô Vadão, você, no lado da Dance Music, qual foi a música que você fala, pô, dá pra tocar aqui e o Baile Black também tá tocando? Você lembra? Você falou uma antes da gente começar o podcast. Ah, cara, eu acho que uma música que eu me lembro que a gente tocava na Toco, foi um puta sucesso e tal, e todo mundo tocou, e tocou muito nos bailes blacks também, foi o Technotronic, né? Technotronic Suzane tocou. Vega também? Também. Soul to Soul. Soul to Soul. Mas assim, não eram as nossas músicas de meio de baile. Sim, Suzane sim. Vega, Soul to Soul, a Sim. gente começava a festa com isso, né? A gente ia Já subindo, no Black já era o meio. No Black já era o Já era o meio. meio. Mas assim, eu me lembro que eu fui no projeto... Não, projeto não, onde que eu fui? Tocou Technotronic, foi uma puta, um barulho enorme, baile black, entendeu? Mas era uma música que, pô, tinha comercial na televisão, da Moving Sound, da Philips, né, um rádio e tal. Então tinha comercial direto do Technotronic na televisão, então a música, na verdade, ela emplacou mesmo. Agora, quando você fala de final dos anos 70, 80, você tem muitas músicas que Muita tocaram demais, nos dois né? O lados. Black é muito... Agora Você você... tem todas, o Jim Bohorn, você tem KC, que tocaram nas duas pontas, você tem Earth, Wind and Fire, que tocou nos dois tipos de baile, Com Black The and Gang. Boy, Queen the Gang. Você abriu o show do Jim Bohorn, né? Abri do Jim Bohorn, do KC, do Queen the Gang, abri vários shows, graças a Deus. Aí, o Jim Olha Bohorn. o Jim Bohorn aí com a gente. Tá parecendo o Julius, né? O Julius do... O Júlio do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Essa foto aí foi de Bohorn, lembra o ano que veio pro Brasil, não? Cara, essa foto foi na áudio, né? 2016, 17, por aí. 18, tá aí, 18? Tá. 2018. Mas a gente já tinha aberto um show dele antes, que foi lá no Juventus, lá com o Carlinhos, em 2013. Uma festa fantástica Carlinhos também. Oxidance? Carlinhos Oxidance. Foi aniversário do Oxidance, ele trouxe o Jim Bohorn, foi quando eu o conheci. E depois ele veio mais uma vez na áudio. E depois veio mais uma vez numa outra festa. Muito bom. Deixa eu te falar, desse tempo quando fechou a Toco, o que o Vadão fez? Parou o baile. Não. Porque os baile black parou. Entendeu? Não teve mais nada. Aí começou a vir uns projetos dos bairros, das periferias. O que aconteceu? A gente não sabe o que aconteceu no mundo do house, do dance Não, music. na O verdade que foram aconteceu? fechando algumas casas, abrindo outras tal. Não foi um fechamento assim uniforme de todo mundo, não. A Toco Você fechou, continuou? Continuei trabalhando, No mesmo período que a Toco fechou, em 97, eu junto com os amigos, nós abrimos uma revista chamada DJ World. Eu vi dessa Que era uma revista bem legal, que ela tinha um CD encartado. Então a gente trazia ali, tudo que era da cena DJ, tudo que era da cena da noite de São Paulo e do Brasil, a gente colocava na revista. Ela tinha um pezinho mais assim na música eletrônica, né? Na coisa de rave que estava começando naquela época, né? Estava muito forte, então a gente cobria muitas raves. Mas a gente fez coberturas também de festas blacks e outros segmentos, né? Mas era uma revista bem legal. Então, com a revista, eu passei a viajar muito também. Eu parei de viajar por ser DJ da Toco, passei a viajar por ter a revista. Que a gente fazia as festas de lançamento da revista pelo Brasil todo. Foi legal, foi bom. Sobrevivência, né? Sim. E das gravadoras? Eu trabalhei na Sony. Records. A Bullet eu lembro muito pouco da Bullet, né? Eu lembro muito pouco da Bullet. Eu lembro bem do disco da Contramão, que saiu por lá. Cadinho, Cadinho, Silvio o Silvio Arnaldo.
Depois ele lançou a Paradox, né? Saíram da sociedade É e isso. aí ele foi para Logo Paradox, no comecinho da Paradox, ele lançou um disco da Toco. Foi o volume 4. E eu que escolhi, fiz o repertório junto com ele, o Silvio. Fiz o repertório junto com ele e tal. E lançou esse disco número 4. Silvio, já faleceu já. E assim, eu trabalhei por várias frentes aí. Continuei viajando, trazendo equipamento, disco, a revista também, né? Fazendo lançamento da revista para lá e para cá. Quando eu não ia fazer o lançamento da revista, eu ia cobrir alguma festa grande que ia acontecer num determinado lugar. Então eu passei a virar meio que um repórter, vamos dizer assim, vai. Coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Mas, pô, foi um negócio muito legal, uma experiência fantástica, assim. Conheci muita gente, foi muito bacana. Que nem lá, você falou que as gravadoras te chamavam, uma multinacional te chamou. Eu trabalhei na Sony e trabalhei na Polygram. E lá na Sony eles chamavam você e falavam assim, eu quero um remix, ou você que dava a proposta? Não, eu fui contratado pela gravadora para trabalhar, mas o meu lance lá era atendimento aos DJs. Então eu era o cara que ia receber os DJs, tudo o material chegava para mim, eu separava, olha, isso daqui funciona para ele, isso daqui funciona para esse, isso daqui funciona. Então eu separava os lotes de disco, entendeu? E entregava para os DJs. Tinha 2, 3 dias por semana determinados ali que eu recebia a rapaziada. E quando eu recebia Material Black, pô, chamava Silvinho, Tubarão, os meus amigos da época, ó, tá aqui. Quando era uma coisa mais alternativa, chamava os DJs da época também, que faziam um som mais alternativo. Então estava sempre abastecendo essa galera, além de levar na noite também. Aqueles DJs que nunca vieram em gravadora buscar disco. DJ de puteiro, vamos dizer assim, né? Mas que é um cara muito importante, porque ele vai levar a música, ele tá tocando todo dia. Puteiro abre todo dia. Não é balada de fim de semana, ele abre todo dia. Então todo dia ele tá tocando a sua música. Então eu fazia questão de levar esse material para essa galera e tal. Que eles não tinham muita condição de vir, porque eles trabalhavam até amanhecer, todo dia, então esquece. Dormia mesmo. Então eu fazia questão de levar à noite para essa galera, entregava os discos para eles. Você falou em dormir, você saía da casa de show que você tocava na Toco ou nas outras casas, que hora da manhã e dormia até que hora? A gente parava 4 horas da manhã, né? Era até 4 horas que parava. Depois começaram a roubar a galera no metrô, né? Começaram a roubar os tênis dos moleques ali no caminho do metrô. Então a gente começou a fazer o seguinte, para o pessoal não ficar esperando das 4 às 5, né? Então a gente começou a parar o baile às 5. Justamente para quê? Para o cara já ir direto, o metrô já está funcionando, ele não fica lá moscando e não tomar um enquadro, né? Cara, louco, né? Aí a gente saía de lá, ia tomar café, ia pra padaria, esperar a padaria abrir. Chegar às 7 horas da manhã, cara. Aí dormia o resto do dia. Mas era bom, cara, era bom. Tinha saúde pra isso. Em algum momento, assim, de todo esse alvoroço, de toda essa festa, você chegou a pensar em parar? Pensei em 2000, cara. Em 2000 eu pensei em parar porque eu montei uma casa. Vai acabar tudo isso, vai acabar. Não foi nem por isso. Eu achei que eu precisava montar o meu clube. Eu queria montar. Acho que todo DJ tem esse sonho infeliz aí de querer montar a sua discoteca, né? E eu montei a minha, só que não foi aqui em São Paulo, foi em Campinas. Infelizmente eu não fui bem sucedido. Eu perdi muito dinheiro lá, que eu ganhei na vida inteira, perdi lá na boate. Mas tudo bem. Valeu como experiência. Valeu como experiência e normal. Mas fiz o meu melhor, não deu certo, não era São Paulo, era um outro segmento. E eu achei que fosse virar, não virou. Também tive um sócio meio complicado de lidar. Então, mas deixa isso pra lá, já foi uma parte da minha vida aí que eu gosto de não lembrar. De todas as apresentações que você fez, dos caras internacionais, qual que mais te marcou? Que foi, você falou assim, pô, esse camarada, essa banda, os caras são muito gente fina. Não, eu não vou nem dizer. Gente fina igual o Jim Borrone não existe. Igual o Jim Borrone não existe. O cara é muito carismático. O cara é muito carismático, gente boa demais, entendeu? Atende todo mundo. Atende todo mundo, não tem tempo ruim pra ele. Agora, assim, quando tocou meu telefone, pô, você quer abrir o show do KC no HSBC? Eu quase caí duro. Eu quase caí duro. Sou fã do cara. Porque a banda era a banda que eu era fã desde moleque. Sim. Eu comprava os discos da Keitel, lembra dos discos da Keitel, pô. Discofy, lembra? Discofy e tal. Tinha todas as músicas do KC ali. Eu era fãzaço do KC. Olha ele aí. Essa foto aí é que ano, lembra? 2005, acho que foi.
Aí você comprava tudo que era do KC. Porra, adorava o KC, era puta fanzaço. Ele veio no Brasil acho que em 81 ou 80, a primeira vez, com o Please Don't Go estourado, né? E ele fez 3 shows, fez um lá no Corinthians, fez um no Palmeiras e fez um no Palácio das Convenções do AMB. Eu fui no Palácio das Convenções. Eu era muito fã do cara, de repente toca teu telefone, é pra abrir o show do cara, velho. Foda. Foi... E aí... Cara, e aí, vamos, claro, lógico. Pô, aí fui, puta, tô lá, isso aí nos camarins do HSBC ali, na parte de trás. E aí tô lá, cara, chegou toda a galera da banda e tal, eu falei, caralho, eu não acredito que eu tô aqui, meu, os caras chegando aí, né, meu, puta, aí já passa aquele filme na tua cabeça, né? Mas, cara, ele foi super solícito comigo, cara, pô, falei que era fã, falei, pô, legal, bacana, trouxe uns discos aí, você pode autografar, claro, porra, Perdeu a lógico. oportunidade. É, porque tem artista que não olha na sua cara, velho. Por exemplo... O pessoal do Queen The Gang, achei eles muito antipáticos, cara. The Play Association. Não, Player Association não fiz, não abri. Ah, não abriu? Não. Fiz Queen The Gang, fiz o Earth, Wind and Fire com o Al McKay, né? Foi muito legal também. O KC, Jim Bohorn, fiz Tears for Fears, fiz outro que é sensacional, o Rick Astley. Puta cara, showzaço de bola, uma simpatia em pessoa. Fiz do Danny Howell John Oates também. Sim. Tem algumas fotos aí, Ale? Tem, ó, o Danny Howell John Oates aí. Cara, isso aí é uma foto Isso foi histórica, no Espaço né, das Américas, o puta showzaço. Eles eu não, Fatboy Slim, eles eu não tive contato, na verdade. Eu só tirei essa foto, né? Já não teve acesso ao O cara camarim. tava gordinho ali, hein, o Cuca, hein? Esse é o Noel, também um cara bacana. Muito legal, o Noel do Silent Morning, pra quem não lembra, né? É quem tá falando pro pessoal do Black, né? Nem todo mundo vai lembrar. Shakira. Né? Essa é a Shakira. Essa menina é a Sharon Core, ela é do The Corrs, é um grupo de pop inglês e ela teve aqui no Brasil também, tava no Oxidance, o Carlinhos me ligou, pô, o pessoal do The Corrs tá aqui, vem pra cá e tal, eu falei, puta, aí fui. Eu nem iria, mas a minha mulher é alucinada pelo The Corrs, né? Então eu fui mais, na verdade, pra minha esposa conhecer, tirar uma foto, acabei tirando uma, lógico, né? Xuxa. Aí quando eu fui participar dos programas da Xuxa, né? Você foi DJ lá também? Fui DJ lá em 99 e 2000. Cara, loucura. E como que é trabalhar com ela? Cara, ela é uma simpatia também, cara. Agora a Marlene Matos é um caroço, meu amigo. Verdade? Porra, chata pra cacete, meu. Nossa. E você não vê a Marlene Matos, né? Você não vê. Ela fica dentro de um switcher lá e ela tem um microfone que ela fala e todo mundo escuta. Então tá no meio da gravação, para, começa tudo de novo, não sei o quê. Ô, DJ, vamos dançar, DJ, papapá. Você tinha que dançar. Porra, velho, eu dançar o caralho, eu nunca dancei, não, eu dançava na pista, quem vou dançar? Mas você não dançou na Xuxa? Não, aí fiquei lá, que nem um mané, né? Fiquei lá que nem um manezão, balançando a cabeça, mas nunca foi a minha, nunca fui de ficar dançando, cara. Mas você não falou, vou ter que aprender a dançar. Fui lá, né, lógico, tava ali, né, meu, vamos lá. Quanto tempo lá como DJ? Cara, eu fui acho que umas 4 ou 5 vezes. Porque assim, tinha um rodízio muito grande, né, de DJs na época, né. Esse é o Romário, isso aí é na época da revista DJ World, ele tá segurando a revista aí na mão. É o Vini, né, ali? O Vini. Não é o Vini, não, é o Alexandre... Não, que tá na revista. Tá na revista é o Vini. que tá na revista é o Vini, E a gente foi, o Romário, na verdade, ele ia inaugurar a casa dele lá no Rio, chamava Café do Gol. Vocês devem até lembrar que na época ele fez um banheiro onde ele desenhou o Zagallo sentado no vaso, né? Tipo. Isso aí deu repercussão. O Zagallo fazendo cagada, né? Isso que ele quis dizer com aquilo, né? E a gente foi visitar, fazer uma matéria na casa dele. E ele recebeu a gente super bem também e tal. Foi super legal. Cara, essa do Romário aqui, você não foi DJ residente? Não, eu só fui fazer a matéria. Não fui nem tocar, fui fazer a matéria na revista. Como eu te falei, em muitos lugares eu fui, na verdade, não para tocar, mas como repórter, para fazer a matéria da revista. E essa daí foi uma delas. Vadão, se você chegasse assim, uma proposta para chegar em você, falar, larga tudo, você tem que fazer, larga tudo, DJ, para com tudo isso aí. Você vai ser professor de dança, você iria? Porra, bicho. Não, como você dançou na Xuxa. Morreria de fome, né? Não ia dar pra comprar o hot dog na saída, cara. Cara, vamos falar agora. Eu fui bom de dança, viu, velho? Eu fui bom de dança. No Banana Port eu dançava pra caralho, era bom. Só na Xuxa que não. Não, na Xuxa tava velho já, você tá louco. Mas no Banana dançava. Naquela época da discoteca lá, porra, eu dançava. A gente imitava o John Travolta. Todo mundo tinha que fazer isso aí. Você não tava morto no baile, né? Você não tava morto no baile, né?
Um DJ Mulherada queria os caras que dançavam. dançar, né? O cara parado no canto lá, esquece. Esquece que Não olhava bola, nem né? na cara. O cara queria um John Travolta. É.